Você não está fadado a viver a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Você não está fadado a viver as histórias das pessoas que te cercam. Oi pessoal, no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouco sobre a nossa imaginação. Não sei se você é como eu, mas eu passo muito tempo dentro da minha própria cabeça. E existem pessoas que são assim. Eu acredito que o ser humano, ele tem essa capacidade, né, de idealizar algo na sua mente, a esperança de viver no futuro ou de se preparar caso tal coisa aconteça. Você pensa, como eu agiria se tal e tal coisa acontecesse comigo? E aí, por você pensar nisso, você imagina, detalha toda aquela situação acontecendo como se fosse com você. E nisso mora um grande perigo, porque a nossa imaginação, ela tem o poder de trazer e formar a nossa realidade. Então, a nossa realidade, ela primeiro é criada na nossa mente. Tudo que é hoje, um dia foi na nossa imaginação. Todas as invenções que a gente vê, que a gente usufrui hoje, de algum modo passou pela cabeça de alguém. E nisso mora um perigo. Às vezes você viu a sua família viver uma vida triste, você viu os seus parentes viverem situações difíceis, você pensa consigo mesmo, nossa, e se isso acontecesse comigo, como eu agiria? E você tá nesse pensamento, você começa a formar esse cenário na sua mente e falar, não, eu tô apenas me preparando, porque se o pior acontecer, eu sei como agir. Mas se a gente pegar essa verdade de que tudo que é real hoje passou pela mente de alguém, se passa na sua mente constantemente pensamentos ruins, a chance de você viver uma realidade ruim é muito grande. O convite hoje é para que você olhe para os seus pensamentos e veja o que você está pensando. E eu sei que às vezes você, por ter visto pessoas à sua volta viver coisas ruins, você sente que uma realidade boa talvez é muito difícil para você, talvez não esteja ao seu alcance, porque todo mundo à sua volta viveu tal coisa. Como que você viveria coisa diferente se todo mundo na sua família sofreu traição, sofreu roubo, sofreu tristeza? Como você viveria diferente? Eu me peguei pensando exatamente nessas coisas, sabe? Na minha família teve algumas situações muito difíceis e eu vi o próprio Deus me chamando para olhar para esse tipo de pensamento. Eu me vi traumatizada com a história da minha família e por muito tempo eu sentava, eu chorava pelas histórias na minha própria mente. Por quê? Porque as histórias que passavam na minha própria mente eram baseadas naquilo que os meus familiares viveram. E eu não via como eu poderia viver algo diferente. Então, para mim, fazia sentido na minha mente eu viver tudo aquilo para eu estar preparada, porque quando acontecer comigo, eu não vou sofrer tanto. Se isso acontecer comigo, eu já sei como agir. Eu comecei a perceber que eu estava me imaginando como se eu fosse os meus parentes, as mulheres da minha família. Eu me via nelas, tipo, se elas viveram, eu também vou viver? Será que não tem saída para mim? Então eu preciso viver isso e eu preciso imaginar essas situações acontecendo comigo para eu estar preparada para o futuro. E talvez aí você, às vezes não foi alguém da sua família, foi talvez algo que você ouviu, alguém falando que mulheres ou que homens sempre passam por isso, sabe? Falando essas palavras de tipo assim que não dá para fugir de tal realidade. E hoje eu te dou essa resposta. É possível sim viver uma nova história. Você não tá fadado a viver a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Você não tá fadado a viver as histórias das pessoas que te cercam. Talvez você fica pensando, ai, Senhor, eu queria tanto viver algo diferente, mas parece que eu não consigo sair desse ciclo, eu não consigo viver uma outra realidade, parece que todo mundo da minha família passa por isso. E, de certa forma, quando a gente está tentando viver algo novo, a gente não pode
cortar aquilo que era. Eu falo assim, tipo de negar tudo que passou. Eu nego a história da minha mãe, eu nego a história do meu pai, eu nego a história dos meus avós, eu nego a história dos meus tios e agora eu vou viver outra coisa. Não, não é isso. Você precisa olhar para trás e falar, eu entendo o que eles passaram, eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento, mas essa é a história deles, sabe? O momento de rompimento, o momento de quebra e o momento de libertação para você vai ser quando você olhar para a história dos seus parentes e você puder falar, essa não é a minha história, eu não preciso viver assim. E conscientemente você decidir interromper os pensamentos maus que passam na tua cabeça. Sabe por quê? A palavra do Senhor, até anotei aqui, esse versículo é muito lindo. A palavra do Senhor fala que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito. Então, por que os seus pensamentos são pensamentos ruins? São pensamentos negativos a respeito do seu futuro, porque os seus pensamentos preveem o pior cenário possível. Por que você não decide hoje alinhar os seus pensamentos aos pensamentos do Senhor, aos pensamentos de paz e não de mal? Você pode hoje escolher viver um novo caminho. Você vai agir com amor com as pessoas que estão à tua volta, mas para si mesmo você pode escolher e falar dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos, para gerar uma nova realidade. Você vai falar uma palavra positiva. Se alguém aqui do teu lado tá falando que mulher só sofre mesmo, só é traída, se a mulher não for independente, ela vai ficar no olho da rua, alguma coisa assim, sabe? Uma palavra de peso, ou falando que se não fizer coisa errada não ganha dinheiro, que todo mundo que é rico rouba, alguma palavra assim. Você sabe hoje, com o seu desenvolvimento, você sabe hoje que essas palavras não são verdadeiras, você vai agir com amor com essas pessoas, você vai continuar se relacionando, mas para si mesmo você vai criar a sua nova realidade, reforçando o pensamento positivo que você tem, que é o pensamento bom de Deus a seu respeito. Você vai falar para si mesmo, eu sou amada, eu vivo uma nova realidade, essa não é a minha vida, eu não preciso viver como tal pessoa, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ser amada, eu mereço ser amada, eu posso depender de outras pessoas, eu posso pedir ajuda. E tá tudo bem você seguir sua vida e ter uma história diferente da sua mãe, tá tudo bem você seguir sua vida e ter uma história diferente do teu pai, dos teus avós, tá tudo bem, você pode fazer isso. Por quê? Porque Deus quer o melhor para você e Ele te convida a viver esse melhor, sabe? Se preparar para viver o pior te prepara para viver o pior. Então, enquanto na sua mente você cria cenários ruins para que você não esteja surpreso com um futuro ruim, você está preparando um futuro ruim para si mesmo. Então, hoje decida não fazer isso, não colocar fé nas situações ruins, não colocar fé no futuro ruim, no futuro de tragédia. Coloca fé no futuro de bênção, no futuro de paz, porque é isso que o Senhor mesmo quer que você viva. Ele quer que você viva um futuro de paz. Convença o seu coração disso. Repita para si mesmo várias e várias vezes. O meu Deus quer que eu viva um futuro de paz. Eu não preciso viver como as pessoas da minha família viveram. Se convença o seu espírito dessa verdade, porque Deus quer fazer isso. Agora, você precisa se posicionar como alguém que está para viver isso. E isso começa na tua mente. Isso começa nas palavras que você fala a si mesmo. Sabe? Antes de algo se tornar um pensamento, um cenário na sua cabeça, ele foi primeiro uma exposição. Primeiro você viu, ouviu, no mundo real, você teve alguma exposição àquele pensamento. E aí aquele pensamento gerou uma impressão tão forte em você que você começa a repetir ele na tua cabeça com cenários, com afirmações negativas,
com coisas que vão moldando o seu futuro. Então, tudo que você tem de crença negativa hoje, que você pensa mal hoje, foi primeiro uma palavra, uma experiência, algo que você viu ou ouviu na sua vida. E talvez você não se lembre quando que você viu ou ouviu, mas se você puder, investiga dentro de si mesmo quando que foi que eu ouvi essa palavra, da onde que eu tirei essa ideia que todo mundo precisa viver tal e tal situação ruim. Olha para isso e quando você chegar nesse momento, olha talvez para a pessoa que falou, como que era a situação que aquilo estava acontecendo para a pessoa, para a situação gerar aquela impressão de você. E aí você começa a fazer a separação de essa daqui é a história de fulano, não é a minha história. Essa daqui é a crença de fulano, não é a minha crença. Você precisa decidir ser livre. Convença a si mesmo, convença a sua mente de que o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito e o poder do ser humano está em se conectar com a realidade que Deus já determinou. O que isso quer dizer? A terra, o mundo, tudo que a gente vê aqui natural foi criado pelo Senhor a partir da palavra. Então, tudo que nós vemos está correndo atrás de cumprir a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor e ela transforma tudo que ela entra em contato. Por exemplo, as árvores estão florescendo porque Deus falou para elas florescerem. E Deus também falou coisas ao seu respeito. Se Ele falou coisas a seu respeito, você precisa descobrir quais são essas coisas e você precisa entrar em conexão com essas coisas. É como se você entrasse no fluxo daquilo que Ele falou. Então você vai repetir a palavra do Senhor. E aí você vai fazer o quê? Entrar em concordância com a palavra do Senhor já falada, porque a Bíblia é a palavra do Senhor. Então, aquilo lá não são meras palavras, não são meros textinhos, não, aquilo lá é um poder vivo. Então, quando você entra em concordância com aquela palavra e você fala aquela palavra, você declara sobre si mesmo aquela palavra, você começa a gerar aquela realidade na tua vida. É como se fosse potencializado as palavras. Por quê? Porque é você repetindo as palavras do seu Criador. Então, pega uma Bíblia, talvez procura na internet, onde você puder, e busca no Senhor. Senhor, eu preciso encontrar um versículo para eu entrar em concordância, para mudar os meus pensamentos sobre a minha realidade. Você vai encontrar essa palavra e a partir disso você começa a declarar essa palavra, começa a falar essa palavra. Você vai ver os seus pensamentos mudarem, você vai ver as situações à sua volta mudar. Deus tem bons planos para você e você precisa se alinhar, declarar o que Ele fala, entrar no fluxo da palavra do Senhor já existente e decidir viver o novo do Senhor, mesmo que seja diferente daquilo que as pessoas que você conhece já passaram. Você confiando no Senhor e orando sobre as coisas, Ele te ensina a permanecer nesse lugar de coisas boas, esse lugar onde você vê coisas boas na sua vida, na sua realidade, e Ele te ensina a ter uma nova mentalidade também. E é isso, pessoal. Eu convido vocês a se inscrever no canal e também, por favor, visitar o meu blog, que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e vai ser uma alegria para mim você ler os meus textos, que o seu coração seja tocado com eles. Tchau!